Olá, nós somos Carla Maria Oliveira Gonzaga, Francine Mac Ishi e Gustavo Martins Lima. Apresentamos agora o nosso projeto de matemática aplicada à engenharia, no qual projetamos uma cabana feita de madeira e tecido. A estrutura dela foi baseada em um poliedro convexo com 9 lados, utilizando ferramentas matemáticas e computacionais para realizar todos os cálculos exigidos. O principal objetivo foi desenvolver uma cabana de base eneagonal irregular, atendendo aos seguintes critérios: base convexa com pelo menos 3 comprimentos diferentes entre os lados, a altura entre 1,20 m e 2 metros, e a área da base entre 4 e 7 metros quadrados. Também realizamos os cálculos de vértices, arestas, áreas, volume, centros de massa e ângulos das conexões. Todo o projeto foi desenvolvido no Google Colab, usando a linguagem Python. Criamos um código organizado em células com comentários explicativos. Nele integramos cálculos matemáticos, vetoriais e visuais em um único arquivo. O notebook gera a base, realiza os cálculos e produz imagens e gráficos da cabana automaticamente. As bibliotecas utilizadas foram NumPy para operações matemáticas com vetores, Matplotlib, PyPlot e MPL-Touch Mplot 3D para visualizações 2D e 3D, Mat para funções trigonométricas e Pandas para a exportação dos dados em CSV. Essa estrutura de bibliotecas permitiu resolver problemas de geometria e visualização com precisão. Aqui mostramos os esboços 2D e 3D da cabana gerados pelo nosso código. O 2D mostra a base irregular com 9 lados e o 3D apresenta a estrutura espacial completa da cabana, incluindo a ligação entre os vértices da base e o ponto superior, que forma as paredes triangulares. A cabana projetada é um poliedro convexo com 10 vértices, 18 arestas e 9 faces triangulares. A base é formada por 9 vértices, e o 10º vértice está no topo, formando as conexões superiores. Todas as faces são planas e triangulares, garantindo a convexidade do poliedro. A base foi gerada num raio médio de 1,5 m, e as variações é de até 30 centímetros em 3 oscilações senoidais. Isso garantiu uma base regular com pelo menos 3 comprimentos diferentes entre os lados, sem comprometer a convexidade da figura. A área da base foi calculada com a fórmula de Choisy, resultando em 6,745 metros quadrados. Para as paredes, somamos as áreas dos 9 triângulos, formando entre cada lado de cada base topo, totalizando 12,35 metros quadrados. Esses valores representam a quantidade de tecido necessário para a cobertura. Usamos a soma de volumes de tetraedros para calcular o volume da cabana. O volume total foi de 4,496 metros cúbicos. Também foi solicitado o volume até a metade da altura, que resultou em 0,562 metros cúbicos. Esses dados são úteis, por exemplo, para estimar a ventilação ou a capacidade interna. O centro da massa da base foi calculado pelas medidas das coordenadas dos 9 vértices, resultando em 0,31
0,034 menos 0,012 e 0,0. Já o centro da massa da cabana inteira foi obtido pela média ponderada dos tetraedros, com as coordenadas de 0,055, menos 0,020 e 0,5, mostrando que a estrutura e a simetria é equilibrada. Apresentamos aqui as coordenadas dos 9 vértices da base e do vértice superior. Essas coordenadas foram fundamentais para calcular áreas, ângulos, centros de massa e volumes. Todos os pontos foram gerados em 3D, respeitando os critérios do projeto. Calculamos os ângulos internos de cada vértice da base e os ângulos formados entre os vetores das arestas com o topo. Os ângulos variam entre 103 graus e 176 graus na base, e entre 22 graus e 26 graus no topo. Todos os valores foram obtidos por funções trigonométricas com produto escalar. Aqui mostramos os comprimentos de cada madeira que liga os vértices da base ao topo. As distâncias variam entre 2,332 metros e 2,691 metros, sendo medidas essenciais para o cálculo do material necessário na construção. Conclusões. Concluímos o projeto com sucesso, atendendo a todas as exigências. Base regular com 3 comprimentos distintos, altura de 2 metros, áreas e volumes compatíveis, ângulos calculados e visualizações completas. Todo o trabalho foi realizado com código funcional e os resultados exportados em formato acessível.